Olá, eu sou Marcelo Zarski, você está no Bico do Corvo. Eu sou Anderson Rosa, também conhecido pela alcunha de Frater Goya, e quadrinhos é vida. E você está no Bico do Corvo. E hoje a gente trouxe um convidado, que é o Sidney Guzmán, para se apresentar para a gente, conversar um pouquinho, né? Bom, eu sou o Sidney Guzmán, sou jornalista, editor e agora autor de quadrinhos. E eu estou no Bico do Corvo faz alguns anos já também, vou te falar, mas assim, hashtag de quadrinhos de presente. Olha aí. Muito bom. Ó, deixa eu fazer algumas perguntas para você. Manda. Eu tive fazendo um levantamento aqui da sua ficha corrida no Bico do Corvo, e daí eu vi que você já teve envolvimento com algumas editoras que são tradicionais aí na área de quadrinhos, né? Como a Conrad, a Panini, depois você trabalhou com o planejamento lá do Maurício de Souza Produções. E, cara, você é uma lenda. Né? Não. É sim, né? Porque quem consome quadrinhos no Brasil acaba conhecendo todos esses nomes. Sim. E de alguma forma você está vinculado a tudo isso, né? Uhum. Como é que você chegou nesse patamar aí para ser editor da Conrad, da Panini? A história é doida, porque assim, eu primeiro fiz faculdade de Educação Física, porque eu queria trabalhar com esportes, formei com 20 anos, fui fazer jornalismo, e eu falei, não, é jornalismo que eu quero, a princípio jornalismo esportivo, né? Beleza. Aí falei, cara, não é o que eu quero ainda, né? E aí, isso é começo dos anos 90, começa um boom de matérias sobre quadrinhos no mercado nacional, em jornais, e eu falei, era crítica de quadrinhos em jornal. Eu falei, cara, peraí, meu hobby é quadrinhos. Né? Aí eu começo a escrever datilografado, atenção, não tinha computador ainda, tá? Datilografado críticas de quadrinhos para um jornal mural da faculdade. O pessoal que eram os nerds da época, que você não podia chamar de nerd na época, porque era ofensivo, né? Nos anos 90 não podia. Aí gostaram e falaram, pô, Sidão, por que você não tenta publicar em jornal? Eu falei, porque eu não tento publicar em jornal. E aí eu visitei todos os jornais, levei não de todo mundo, até que na minha última visita à Editora Globo, o cara me ofereceu uma matéria sobre quadrinhos e música. Ele falou, você gosta de música? Eu falei, gosto. Mas se ele falasse que se eu gostava do Palmeiras, eu ia falar que eu gosto. Eu não gosto do Palmeiras, sou muito corintiano. Eu falei, mas você não sabe o que ele queria? Ele falou, não, porque ele queria fazer uma relação uma matéria com a relação do quadrinho e da música. Eu falei, bora, vamos. Eu sabia o que eu estava fazendo. E aí eu publiquei a primeira matéria, isso foi em 1990. E eu costumo dizer que desde então eu não passei um mês da minha vida sem escrever pelo menos um parágrafo sobre quadrinho durante um mês. Olha. Porque assim, eu falei, meu hobby pode se tornar meu emprego. Aí eu trabalhei muito, mas muito. Primeiro eu escrevi para principais jornais do Brasil, Jornal da Tarde, Folha de São Paulo, Folha da Tarde, Estadão, O Globo. Publiquei na revista Super Interessante, na revista Duas Rodas, na Gula, na revista Imprensa, tudo matéria de quadrinho. Tentando levar quadrinhos para quem não lia quadrinhos, que era o meu foco, sempre foi o meu foco. Eu queria ter essa utopia de falar, eu quero levar quadrinho para quem fazer quadrinho voltar a ser comunicação em massa. E eu falei, é difícil, mas sem tentar não vai, né? E aí nesse processo de começar a escrever para muitos jornais e revistas, eu entro numa editora, a primeira editora Globo, trabalho lá, saio, depois eu trabalho na Conrad, trabalhei alguns anos em comunicação empresarial, mas assim, nunca consegui abandonar os quadrinhos. Aí nesse meio do caminho eu crio o Universo HQ, o principal site de quadrinhos do Brasil, 25 anos no ar. Agora eu sou host de podcast do Confins do Universo, que é 10 anos no ar falando sobre quadrinhos. E aí, nesse negócio, eu começo a escrever livros, escrevi um livro sobre o Maurício, escrevi livro sobre super-heróis. E aí, eu depois de trabalhar na Conrad, depois de trabalhar, fiz a revista Wizard para Panini. E aí, meu nome começou a girar. O pessoal costuma dizer, você brincou, você é lenda. Que muita gente já leu coisa minha. Sim. Meu nome está em muita matéria, está em muita revista. Hoje eu encontro, quando Dragon Ball, parece que foi ontem, mas foi lançado aqui no Brasil faz 25 anos, cara. 26 já. Uhum. E os editoriais do Dragon Ball, o Cassius Medawari e eu, que éramos editores, a gente assinava como editor do Dragão, ele e eu como editor Saiyajin. Hoje os caras estão com filho e falam, eu adorava assessor de cartas com vocês e tal. Porque eu sempre gostei muito de falar com o leitor, de conversar com o leitor, de atender o leitor em eventos. E aí nessa, eu escrevi um livro sobre o Maurício em 2006, e o Maurício me chama e fala assim,
eu vou criar uma área para você criar produto para mim. Eu falei, então Deus existe, né? Olha É que possível. Você está brincando. Eu falei, mas você quer que eu faça o quê? Que eu edite os quadrinhos das revistas de linha e tal? Eu falei, não, eu quero que você crie produto. E aí eu vou criar o selo Graphic MSP, que são quase 50 obras, já viraram 2 filmes, uma da Mônica Lasso, uma da Mônica Lições, uma peça de teatro, Tina Respeito, um prêmio Jabuti com Jeremias Pelle, e o negócio ampliou de uma maneira incrível, e eu falei assim, cara, eu sempre falo isso, uma das coisas mais legais de se ouvir, assim, você vai em um evento em qualquer lugar do Brasil, a pessoa fala para você, você é uma inspiração. Inspirar é um negócio muito... É uma responsabilidade muito grande, cara. Porque a pessoa fala, eu quero ser editor por tua causa, eu quero ser jornalista de cultura pop por tua causa. E assim, essas horas é que você fala assim, pô, tanto trabalho valeu a pena, porque falando rápido aqui parece fácil, mas o que teve de conta não paga, de freelancer de madrugada, não tem jeito, só trabalhando muito. Pois é, e assim, é interessante porque a gente estava comentando, eu e o Marcelo, a gente conversa muito sobre isso. Eu tenho uma coleção imensa de quadrinhos em casa. Sempre, desde criança, eu fui fissurado. Eu obriguei minha mãe a me ensinar a ler, porque com 5 anos eu já estava totalmente alfabetizado, que eu falei, porque meu zoinho não lê. E daí eu obriguei minha mãe a me ensinar a ler. Só que o Brasil tem problema com entrada de literatura, né? Então as pessoas não estão habituadas a ler, e o quadrinho sempre foi uma coisa marginal. E eu acho que, e aqui não vou apontar o dedo de forma leviana, mas na realidade você é um dos responsáveis pela popularização disso se tornar, como você falou, uma leitura de massa. Porque como a gente estava falando ali, você contou a história, no começo dos anos 90 era uma cultura marginal. Quem lê quadrinho era nerd, ser nerd era xingamento. Era legal, né? Os caras olhavam, né? Assim, você lê quadrinho? Né? E aquela pecha, né, que você sempre tem. Você é artista de quadrinho, né? Mas você ganha vida com o quê? Né? E você ajudou a derrubar esse tipo de barreira. Se você esteve na Globo, então você mexeu com Sandman, Akira, que eu acompanhei, Akira, Moonshadow. Eu tenho primeira edição, né? Do Moonshadow, e é fabuloso porque a gente vê a importância que isso teve no desenvolvimento da cultura pop no Brasil. Verdade. Não vou negar, é verdade. Né? Isso eu acho que faz... Isso é verdade, porque assim, eu costumo dizer que hoje é a melhor época do mundo para ser nerd. Pô, qualquer lugar que você vai, você vê uma camiseta do Capitão América, do Super-Homem. Hoje ninguém tem vergonha de sair com uma camiseta dessa. Eu falei, porra, antigamente você lia quadrinho, nenhuma menina queria namorar com você, cara. Você é louco? Hoje está cheio de menina que lê quadrinho, que curte cultura pop, não sei o quê. E realmente o pessoal não tem noção do tanto que a gente ralou. Tanto que a gente teve de evento minúsculo, com 6, 7 pessoas, e foi até o negócio ganhar corpo, vir CCXP, eventos pelo Brasil inteiro. E descontinuidade de produto por falta de venda. Nossa senhora, mas muito. O quadrinho parava no meio e falava, e agora? Cara, não tinha nem internet, você podia reclamar para quem você quisesse. Não acontecia nada. E assim, você se comunica, você se falava com o público pelos jornais, pelas revistas. O alcance, evidentemente, do impresso é muito melhor que a internet. Então, quando você amplifica isso e consegue chegar a mais gente, eu costumo dizer isso. Mas agora tá bom. Pô, ainda hoje, às vezes eu tenho que dar entrevista, a pessoa pergunta para mim, mas quadrinho não é coisa de criança? Eu falo, também de criança. Assim como o cinema. Tem quadrinho erótico, pornográfico, documentário de aventura, faroeste e terror. Igual a gente, né? Eu falei, só que vocês acham que quadrinho é só para criança. Não é só para criança. É também para criança. E aí, quando a gente fala disso, o maior formador informal de leitores do Brasil é o Maurício. Sim, sem sombra de dúvida. Que lia aquilo. Só que assim, se o Maurício vende milhões de exemplares por mês, e assim, os outros gêneros de quadrinhos que vêm depois vendem milhares, nós estamos perdendo um leitor para caramba. Esses caras só vão... porque aquele... parei de ler quadrinho porque não tem mais quadrinho para mim. Tem quadrinho para caramba para você.
E esse trabalho eu sempre falo para mim, eu, vocês dois, todo mundo que assiste a gente, é um trabalho de formiguinha, que a gente não pode parar. E por mais que, por exemplo, hoje, que nem o Neil Gaiman está lá com umas tretas lá fora, mas a gente não pode negar a importância de Sandman, que foi graças a Sandman que muitas pessoas voltaram a ler mitologia. Exatamente. Ele disse pro pessoal, cara, você já leu mitologia? Vem cá, deixa eu contar um pouquinho. E foi o que aconteceu. Eu tive a honra de... Eu trabalhei no Sandman da Globo, escrevendo... Que eu tenho alguns em casa ainda. Eu era redator, então possivelmente você tem matérias minhas, porque dentro da entrevista tinha uma seção chamada HQ Press. Sim. E aí, nos anos 2000, a Conrad lança em 10 volumes e eu fui o editor dos 10. Então, assim, eu tinha uma relação, eu adoro aquele material, acho que o material é espetacular. Como você falou, o Gaiman fez um monte de cagada aí, mas assim, o material, cara, na época explodiu. E assim, o mais louco o Sandman é um quadrinho que trouxe muita mulher para o público de quadrinhos. Mulheres costumavam, não, é só super-herói. Não é só super-herói, tá cheio de quadrinhos que vocês podem ler, velho. Quadrinhos legais, isso aqui. O lance é que eu sempre falo, a mulher é muito mais exigente que a gente. Ela fala, cara, eu não quero só os caras sendo porrada, ela quer um quadrinho mais... Ela gosta de quadrinho mais uma Falda, de Calvin, de Sandman, de Love and Rockets. Gosta de quadrinhos mais... mais trabalhado, né? No roteiro. No roteiro. Então, assim, por isso que eu falei, é uma missão nossa que gostamos de quadrinho, fazer outras pessoas lerem quadrinho. Por isso que eu brinquei no começo, falei, hashtag dê quadrinho de presente. Eu criei essa hashtag faz uns anos. Falei, porra, dá quadrinho de presente pra alguém. Para quem não é leitor de quadrinho. Eu dei para ele a coleção inteira do Hellblade, do Vertigo, do Constantine, que era quando saíram para Globo. Bom pra caramba, da época, cara. Da época, teu aniversário, tá aqui, ó. Animal, isso. Nossa. Animal, é assim. E uma das coisas, é isso que a gente vai falar disso daqui a pouco, hoje é cada vez mais comum autores, o mercado brasileiro está muito diferente de quando eu comecei a trabalhar. Na época que eu comecei a trabalhar, só tinha um mangá, Akira, eu estava trabalhando nele, puta sorte, mas era publicado em versão ocidental, não de trás para frente. Sim. Aí os mangás tomaram o mercado, mas se você pega obras independentes, você passa aqui no Artside da Campo Geek e tal, você vai encontrar vários autores tentando fazer quadrinhos que a gente chama de furar bolha, que falem com outros públicos. Que o quadrinho que eu lancei no final do ano passado, vou falar daqui a pouco, Domingos, é um quadrinho sobre família. E assim, eu tenho alcançado um monte de gente que não é leitor de quadrinho. Isso é um negócio muito interessante a gente fazer. É tentar levar quadrinhos para quem não lê quadrinho. Para a pessoa falar, porra, então tem quadrinho que nessa pegada de seriado, de filme, tem um monte. Basta que chegue na tua mão. E a nossa missão é ficar falando, ó, tem. Falei, presentei com o quadrinho, você vai ver como é legal. Pois é, e antes de falar do Domingos, me conta um rapidinho nessa coisa assim do Maurício, porque também rolou um reimaginar a Turma da Mônica, né? E como que se deu esse processo? Você sente isso como uma atualização, essa coisa de tentar conversar com novos públicos? Como que é essa pegada? É muito legal essa pergunta, porque assim, quando eu chego para trabalhar com o Maurício, eu estava chegando numa empresa familiar, caseira, que era a dona do mercado. Dona do mercado. Eu chego em 2006, a Turma da Mônica clássica já era dona do mercado totalmente infantil dela. Só que a infância dos anos 90 para cá começou a encolher. A encolher é a criança pré-adolescente com 11. E começaram a chegar os mangás dos anos 2000. As crianças começaram a migrar para o mangá, e aí o Maurício habilmente lança a Turma da Mônica Jovem, em 2009. E eu falei, pô, beleza, mas você é dono do público infantil e do público infantil. E o adulto? Eu falei, então, é o seguinte, ano que vem você vai fazer 50 anos de carreira, e se a gente lançasse uma coletânea com 50 autores do Brasil, fazendo os teus personagens no estilo deles, no desenho deles, homenageando você. E eu adoro essa história, porque ele tem uma cadeira reclinável na casa da sala dele, ele desce a cadeira assim, ele vai cair. Vai indo para trás. Ele volta, põe o bracinho assim na mesa e fala assim, Sidão, você vai cuidar bem dos meus filhos? E eu falo, eu vou cuidar como se fossem meus, Maurício. Eu que vou editar, fica tranquilo, eu vou respeitar a essência dos personagens, mas é para... O livro chama-se MSP50, foi lançado em 2009, foi um sucesso absoluto. Teve 2 continuações, MSP mais 50, MSP 950. Depois teve um só da casa, o Ouro da Casa, e ali o que eu estava fazendo era justamente isso, cara. Não era que eu estava buscando um novo público,
estava buscando um público antigo. Uhum. Porque Resgatar público que cresceu. Exatamente. Ah, boa. A ideia era essa, porque eu falei, Maurício, tanto tempo nesse mercado, deixa eu te contar uma coisa. A maioria esmagadora de leitores do Brasil, quando eu falo de quadrinhos, lê única e exclusivamente Turma da Mônica. Como assim? Maurício, você chegou a vender 6 milhões de exemplares por mês. O que explicava que o mangá mais vendido vendia 100 mil? Que esse monte, esses 5 milhões de bolinha aqui, pararam de ler quadrinhos. Eles param de ler quadrinhos. Nós somos minoria, gente que continuou. E aí eu falei, a nossa missão é trazer o teu leitor de volta. Eu vou pegar os seus personagens, dar roupagens jovens adultos, juvenil adulto, para trazer. E aí ele falou assim, toca o pau, manda bala. E aí eu começo, os MSP 150 são um sucesso, é adotado por governo, para crianças que estavam no ensino, agora é o antigo colegial, não sei como é que é agora. Não sei se é ensino médio, né? E aí eu falo, pô, eu vou lançar um selo com graphic novel agora. Aí eu falei, Maurício, e aí eu tinha um plus, eu falei, além de trazer leitor de volta, eu falei, esses produtos, eles têm a roupagem para ser adaptados para outras mídias. Cinema, TV e tal. E o Maurício, quando ele viu os 2 primeiros, que é o Astronauta Magnetário do Danilo Beruti, Turma da Mônica Laços, do Vitor Cafage e da Luca Fage, ele surtou. Ele falou assim, não, isso aqui é um filme pronto. Eu falei, Laços virou. Laços virou filme. Então, assim, quando eu começo a lançar isso, o pessoal sempre fala assim, mas vai ter graphic novel para adulto? Pô, mas é da Turma da Mônica. É da Turma da Mônica. Só que é focada para você que viveu os anos 80. É cheio de referência. Uma criança pode ler e entender, ela vai. Eu sempre uso essa comparação. É como um filme da Pixar. A criança vai ler, vai entender uma camada e o pai vai entender, o pai vai entender a referência da música, a referência a cinema, não sei o quê. E a criança, quando começar a crescer, também vai entender isso lá na frente. Isso. E aí, pô, o selo foi um sucesso. Já são 48 graphics lançadas. Começou em 2012, quase 2 milhões de exemplares vendidos. E o mais legal, o que eu mais ouço quando eu vou em evento aqui, em qualquer lugar do Brasil, Sidão, eu voltei a ler quadrinhos por tua causa, não quadrinho do Maurício. Porque o cara volta pelo do Maurício e fala, pô, então tem quadrinho para mim? Foi o gancho. Tem quadrinho para mim. Eu sempre falo, você pode passar aqui no WhatsApp daqui. Se uma pessoa tiver com uma Graphic MSP na mão, ela vai estar com um quadrinho independente também. Porque é o pessoal que resolveu descobrir quadrinho nacional. Então, putz, cara, esse é um daqueles, eu posso dizer que é um daqueles golaços para você economizar o resto da vida. Sim. E o duro é que a gente tem um limite de tempo, mas eu tenho 2 perguntas que eu quero fazer para você relacionada a isso. Primeiro, que eu sei que o Domingos tem uma relação tua com seu pai. Eu acho que a gente tem mais ou menos uma idade similar, eu e você. E aí eu quero saber por que o tema do pai se tornou importante para você. Eu tenho uma vaga ideia. E a outra pergunta é justamente sobre o quadrinho independente, mas aí eu faço depois. Primeiro, vamos falar do Domingos. O Domingos é o seguinte, o pessoal que está olhando aqui fala, pô, domingo é sobre o dia da semana, né? O pessoal vai falar, é sobre os domingos. Acontece que meu pai se chamava Domingos. E pouca gente sabe que meu nome é... Eu sempre assinei Sidney Guzman, mas eu sou Sidney Domingos Guzman. E aí, o meu pai nasceu e morreu no domingo. Olha só. E aí eu tive a ideia de... Esse livro conta 18 domingos que eu vivi com meu pai. Desde o nascimento dele, vai ter a morte, mas calma que não termina assim. E aí eu vou contando desde menino. E aí, quando eu tive a ideia, eu falei, cara, o título é o dia da semana, mas também é um substantivo próprio. Que é o nome meu e do meu pai. E aí, cara, o livro foi lançado ano passado com o desenho do Jefferson Costa, que trabalhou comigo nas gráficas MSP do Jeremias, publicado pela Pipoca e Nanquim. E é por isso que eu falei, o foco era contar uma história de família. Contar a história de, aquele dia da semana que você se reúne para ver o jogo do teu time, para assistir a Copa do Mundo, que você vai brigar, que o teu pai sai para te ensinar a dirigir o carro, que vai ter um jogo de casado contra solteiro no carnaval na praia, e um dia das mães inesquecível, que o que meu pai fazia para minha veinha. Isso foi, eu fui narrando em capítulos, eu vou até mostrar alguns aqui, que quando você abre,
É assim, sempre aqui tem o domingo, a data do ano, e aqui começa. Aí sempre na página par vai ter o domingo. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. 28 de agosto. É a véspera do meu nascimento. Eu nasço na madrugada para segunda-feira. Olha só. E aí foi um negócio de acerto de contas com o meu passado, bicho. Olha aí. Porque, por exemplo, teve coisas aqui que... Isso aqui é um dia das mães, cara. Que é... Meu pai reunia os 4 filhos, fazia a gente atravessar a rua, cantando uma musiquinha de uma propaganda, que é uma cena, para, entre aspas, acordar minha mãe, que já estava acordada, e ela fazia beijo para todo mundo, tá? Aí eu termino o capítulo falando, hoje a gente se reuniu, meus irmãos, nossa, como aquilo era brega, né? Aí o amigo, o Bruno Zaga da Paquina aqui falou, nossa, não era brega, aquilo era lindo. Aqui, por exemplo, é um capítulo em que um domingo meu pai falou assim, eu vou ter que tirar você da escola particular. Olha só. E aí o meu... É como o meu Seu mundo caiu, tirou o chão. E assim, eu até falo no texto, eu falei, cara, eu sei que aquilo é um privilégio, que hoje eu sei que eu tinha, na época eu não sabia, mas para mim era o fim do mundo. Eu falei, aí eu pergunto, meus irmãos vão sair da escola? Não, não vão. Eu peguei, eu falo, é porque o meu é mais caro, né, pai? Ele falou, meu negócio, o comércio do meu trabalho não tá bom, Então é um livro que mostra muito a relação pai e filha, ele me ensina a dirigir, e tem um negócio muito que me pega muito aqui, infelizmente foi resolvido em vida, que mostra um domingo em que eu descubro os quadrinhos, a minha grande paixão. Tem um domingo em que meu pai briga comigo porque eu estou lendo quadrinho demais, e ele fala, filho, o que esta merda vai te dar? Tem um domingo em que eu passo na garagem da casa lá na Moca, em São Paulo, e o meu pai está lendo a capa do caderno 2, que foi uma matéria escrita por mim, e ele para, eu fico assim, aí ele passa e fala assim, filho, pô, sério que o criador do Super-Homem morreu pobre? Filha... Aí ele pergunta, aí ele fala, filho, eu não entendo nada do que você fala, do que você escreve. Você escreve bem demais, eu já vou chorar. E aí tem um domingo no final, que é 2006, que é quando eu lanço o livro sobre o Maurício. Eu estou autografando com o Maurício no domingo na Bienal. E aí a minha esposa fala, Sidney, eu levanto e vejo meu pai e minha mãe chegando chorando muito, muito, muito. E aí, aquela altura, meu pai já sabia. Ele cresceu ouvindo que quadrinho era ruim, né? Então, é como que o filho dele vai ver isso? Meu pai me dá um beijo, aí ele vai no meu ouvido e começa um pedido de desculpas. Eu falei, pai, não precisa. Hoje eu sou pai, eu entendo e tal. E aí, quem salva essa situação é o Maurício, que eu chorava. E aí o Maurício chegou, seu domingo, seu filho, que quadrinho lindo, que livro lindo seu filho escreveu. Aí ele, o senhor gostou? Eu falei, sim, né? Contador de histórias. E aí meu pai falou, meu filho escreve muito. Então assim, o livro conta isso. E o que está me deixando mais feliz na repercussão, faz 3 meses que o livro foi lançado, está indo muito bem às vezes, é que um monte de gente fala assim, não, é a tua história, mas parece muito com a minha. O meu Seu Domingos foi a minha mãe, o meu Seu Domingos foi o meu avô. É isso que eu ia chegar, a pergunta que eu ia chegar é essa, que na verdade o Seu Domingos é a história de domingos de cada leitor. Exatamente. E tem um cara que é amigo meu que é palmeirense, falou assim, não, pô, você me emocionou uma história que tem o Corinthians, velho. Eu falei, porque não é sobre o time que você torce, é sobre a lembrança que você tem com a pessoa que você ama. Você pode estar vendo Fórmula 1, você pode estar vendo vôlei, você pode estar vendo Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio Maringá. Mas é isso, é sobre a construção de memória. E uma amiga muito querida, a Daniela Marina, ela falou um negócio para mim, que ela falou assim, em tempos que as pessoas estão contando histórias que eram muito pesadas, tal, você optou pela sua estreia como autor ser uma história de amor. Eu falei, é isso, esse livro aqui é uma história de amor. Foi um presente para a minha família, para o meu velho. Ele disse que ele deve estar muito feliz no andar de cima. E ainda brinquei com ele. Ele falou, pai, já está mais do que desculpado, mas assim, pai, ela te transformei num personagem de quadrinho. Imortalizou. Sabe que, cara, teve um leitor que me falou um negócio, cara, que eu não tinha me dado conta. Na CCXP ele falou assim, você se deu conta de que você construiu um documento familiar?
Eu falei, não. Ele falou, sim. Ele falou, daqui a alguns anos teus netos vão falar, olha que o meu avô contou o que fez do meu É uma biografia. Eu ia falar isso. Cara, isso é muito louco, e é verdade. E em tempos que as famílias perderam o hábito de contar histórias, cara, isso aqui, então por isso está sendo um quentinho no coração tão grande, sabe? Os domingos têm feito um bem danado para minha alma, essa é a verdade. Virou um registro, né? Virou um Assim, registro. E o desenho do Jefferson Costa, cara, parece que ele viveu comigo na infância, na adolescência, porque eu só dava as referências e explicava, e ele transformou isso numa narrativa gráfica exuberante. Exuberante, cara. Legal. Agora o livro já vai ser lançado em Portugal, agora no final do ano, porque funciona domingos lá também, funciona na Espanha. Minha mãe é portuguesa, meu pai Porque é uma história universal, né? Eu vou tentar lançar na Espanha, eu vou tentar lançar na Itália, que é Domênico. E é interessante porque existe esse referencial, né? Porque existe um ditado que eu aprendi quando eu era criança, que é assim, quem não tem mãe beija a mãe de qualquer um. E acho que às vezes a história que você está contando do seu Domingos, ela vai preencher lacunas de pessoas que não têm a própria história. É bem isso. Minho, tem um rapaz que está aqui no evento, ele é de Maringá, ele comprou na CCXP, leu e já me escreveu. Ele falou assim, não, deixa eu te falar uma coisa. Eu tive um pai de merda. Eu falei, então você possivelmente não gostou do livro. Né? Ele falou, não, senhor, eu terminei o livro querendo ter tido um pai como você teve. Eu falei, isso me fez ganhar o dia. É o Gessé. Ele fez eu ganhar o dia, porque eu falei, cara, se o livro chegou a tocar nesse ponto, que a pessoa pode falar, pô, não é o tipo, na história não conversa comigo, mas conversa com o cara que quer ser um pai diferente do que o pai de merda que ele teve. Eu tive a sorte de ter o seu Domingos, eu tento ser para meus filhos o que ele foi para mim. Mas eu sei que nem todo mundo tem essa realidade no Brasil, né? Tem muito pai ausente, muito pai que larga os filhos, né? Mas isso é muitos. Né? E aí eu tinha essa ciência quando eu comecei a fazer o Domingos. E é por isso que eu fico tão feliz de ter feito, porque esse aqui foi um quadrinho que eu fiz para mim. Eu precisava fazer esse quadrinho, porque eu sempre fiz as coisas para os outros. Você fala um monte de editora, eu nunca tinha feito uma coisa para mim. Eu precisei ter um problema sério de saúde para falar, eu preciso fazer uma coisa para mim. E eu falei, esse aqui é o primeiro de muitos presentes que eu dei para mim mesmo. Olha aí. Fantástico, viu? Vê, né? Fala demais, desculpa. Não, é isso aí. É para falar mesmo. E a última pergunta, não vou deixar sem passar em branco, que é justamente como você tem visto e a importância que você dá para a publicação independente de quadrinhos no Brasil. Porque a gente até estava comentando que é muito difícil o mercado editorial, ele ainda é elitista, né? Sim, e levando em consideração também que a MS50 lá, MSP50, você trouxe um monte de, né, você, a editora, Maurício, um monte de artista que talvez ninguém tinha conhecido, né? E eles estão aí hoje, né? A pergunta é muito pertinente, por quê? Porque eu trabalho com quadrinhos há 36 anos. A gente nunca teve um momento com tanta gente fazendo quadrinho brasileiro bom. Em diferentes gêneros. Tem estilo mangá, tem de aventura e tal. Tem quadrinho ruim, como tem na Espanha, como tem na Itália, como tem no Japão, como tem nos Estados Unidos, todo mundo. Mas assim, o mercado independente brasileiro, a gente só não é uma potência porque a gente não tem estrutura de publicação. Porque esses caras, como que o cara faz para estar em Campo Mourão no domingo, no outro domingo está em Porto Alegre, no outro está em Tocantins? Não tem verba, mano. Não tem como. Não tem como o cara ter dinheiro para isso. E assim, hoje, o financiamento coletivo é uma alternativa para esses caras, mas eles ainda têm que estar muito presentes em eventos, que no evento tete a tete você ganha o leitor, né? Você chama o cara. Então assim, lê quadrinho independente, que o que tem de coisa bacana, quando você fala em um evento, passa no WhatsApp, conversa, você ainda leva o quadrinho autografado, tira foto com o cara, vocês vão descobrir um monte de coisa bacana. Tem um monte de gente que virou, que é quadrinista independente, que virou influência de redes sociais, cara. Tá aqui o Rafael Fritzen, o cara tem 610 mil seguidores, cara. É mais que o Maurício. Sim. E o cara, ele surgiu na internet há 10 anos. Fazendo um quadrinho independente com um traço muito simples, mas que conversa aqui, né, com os caras. Então, quadrinho independente, as pessoas descobriram que é possível você fazer quadrinhos. Você não precisa fazer só quadrinho de super-herói ou de alienígena, não sei o que. Você pode fazer também. Mas quando você conta as suas próprias histórias,
muita gente muitas vezes você vai achar o cara, puta, me identifiquei com isso, eu queria ser assim, eu não sou assim, mas eu quero ser assim. Então, consuma mais quadrinho independente brasileiro, tem sempre muita coisa boa, com preço bacana. Eu sempre falo, você quer negociar um desconto? Negocia com a Panini, com a JBC, com a companhia. Com o quadrinista independente, cara, o cara está bancando do bolso, tenta pagar para ele qual é o preço do quadrinho. É isso aí. Fantástico. Bom demais. Cara, olha, é excepcional a conversa. Obrigado. E é uma pena que a gente tenha pouco tempo, mas a gente pode de repente conversar no outro, fazer um episódio longo com você, nossas conversas para o podcast. Porque eu tenho certeza assim, que o público vai sair dessa entrevista mais esperançoso, mais saudoso, né? E vai olhar talvez para o quadrinho de uma outra forma, né? Que acho que é muito legal. E eu, como leitor de quadrinhos, que, né, como eu disse, a gente regula de idade, né? Eu tenho que agradecer a todo esse trabalho que você fez. Obrigado a vocês pelo espaço. Imagina. E para você que está assistindo a gente aí, ó, leia quadrinho. Quadrinho é um vício do bem sensacional. E pode te dar uma vida e pode te dar o mundo. Exato. Olha aí. É isso aí. Bom demais. Obrigado. Muito obrigado, Valeu, Cid. gente. Obrigado a vocês. Poxa. Valeu. E Agradecemos. acho que o pessoal vai exigir tua presença lá na frente já. Né? Daqui a pouco eu tenho painel. Já tem. Bom demais, é isso aí. Tá bom. Fechou. Vamos tirar uma fotinha? Você quer tirar pra gente? Ou...